Galera, sejam todos muito bem-vindos, tá, ao curso de Shell Script. Meu nome é Gabriel e eu faço parte, tá, do projeto do treinamento de técnicas de invasão. E eu tô fazendo parte também desse projeto, desse curso de Shell Script, tá? E eu vou estar aqui instruindo vocês agora. E eu quero começar fazendo três afirmações, tá? Eu quero te dizer quais são os meus três objetivos nesse curso, tá? O primeiro deles é te ensinar a pensar fora da caixa, ok? Eu quero desenvolver em você uma linha de pensamento diferenciada. O segundo, eu quero que você aprenda a linguagem de Shell Script. Eu quero que você aprenda os comandos e a trabalhar com essa linguagem. E o terceiro, e eu creio que seja o mais importante de todos, eu quero que você aprenda a aplicar isso na prática, ok? Porque de nada adianta você fazer todo esse curso, obter todo esse conhecimento, se você não conseguir aplicar ele na prática, tá? Eu vou te fazer aplicar esse conhecimento na prática. Você vai sair desse curso conseguindo colocar tudo na prática, certo? E para fazer isso, a gente já cai na segunda coisa que eu quero te dizer, tá? Eu vou falar agora um pouco sobre conceitos, tá? Eu vou estar falando um pouco de teoria. Por que eu vou falar de teoria? É o seguinte, em todo o resto do curso, tá? Da segunda aula em diante, a gente vai ter uma metodologia 100% prática, tá? O curso inteiro vai ser na prática. Mas para que a gente faça o curso inteiro na prática, eu preciso, tá? Eu sou obrigado a te passar a teoria antes. Isso é necessário. Então essa primeira aula, ela vai ser teórica, porque da segunda aula em diante vai ser mão na massa, ok? Então, na teoria, eu quero começar falando da shell, tá? O que é uma shell? Eu preciso que você entenda, tá, que um computador, um sistema computacional, ele é dividido em camadas, ok? A camada mais de baixo, tá, a camada mais funda seria o componente eletrônico do seu computador, tá? A parte física, as peças do seu computador. Acima disso, a gente tem diversas camadas lógicas, ok? Camadas de código. E a camada mais externa, a que está mais próxima do usuário, tá? O código mais final, mais abstrato, ele é chamado de shell. É onde o usuário pode estar interagindo com as outras camadas lógicas do computador, ok? Então o shell ele é responsável por receber as entradas do usuário e estar repassando isso para o kernel, que vai estar executando isso na parte física do computador, nos componentes eletrônicos, tá? Então uma shell, qual é a função dela? Ela é responsável por receber comandos, tá? Receber os comandos, aguardar uma entrada de dados, interpretar esses comandos, tá? Ela tem que entender o que o usuário está solicitando dela. Então ela tem que executar isso. Então depois de interpretar, ela vai passar isso para o kernel, vai executar isso, vai colocar na prática e ela vai entregar novamente o resultado para o usuário, tá? Isso tem que ficar muito claro. Então eu vou agora para o ambiente que a gente vai usar no treinamento, tá? Que é um ambiente Linux, porque no treinamento de técnicas de invasão a gente usa o Kali Linux, tá? Então, para deixar padronizado, a gente vai estar utilizando também o Kali Linux no curso de Shell Script. E porque justamente Shell Script é uma linguagem feita para a plataforma Linux, tá? Então a gente vai ter que estar trabalhando em cima do Linux. Eu vou abrir uma shell aqui, tá? Eu dei um Alt F2 aqui, que me permite digitar um comando para abrir a shell, mas você pode estar abrindo ela pelo menu também, tá? Eu vou te mostrar, inclusive, em seguida. Então, isso aqui é uma shell, tá? Uma interface de linha de comandos, onde você digita comandos e interage com o seu sistema, tá? Tu também pode estar acessando ela por aqui, no terminal. Opa, pelo menu, tá? A segunda opção aqui, terminal. Então, é assim. Você digita um comando, dá Enter, e ele vai te retornar o resultado desse comando, tá? Então, a primeira parte de receber o comando é justamente essa. Eu digitei o comando, a shell recebeu o meu comando, tá? Ele já está aqui, ela já foi recebida. Logo em seguida, quando eu dou Enter, ele interpreta esse comando, tá? A shell vai entender que eu quero executar ls, ou seja, eu quero ver o que tem na minha pasta atual. Ela vai repassar isso para o kernel, tá? Em código de máquina, e o kernel vai executar isso, tá? O kernel vai mandar o meu HD ler a minha pasta atual e fazer uma lista de tudo que tem na minha pasta. E vai me entregar isso como resultado, tá? Que é o que eu vejo aqui como resultado do meu comando. Então essa é a função da shell, é assim que ela funciona, tá? São esses
4 passos que ela segue, ok? Agora, shell script. O que é um shell script? Nada mais é do que um conjunto de comandos, tá? Que a shell vai executar ordenadamente, vai executar sempre na mesma ordem para obter um resultado, tá? Vale lembrar que o shell script é uma linguagem imperativa, tá? A gente tem mais de um tipo de linguagem de programação. Em uma linguagem imperativa, como o shell, a gente diz para o computador o que ele deve fazer, tá? A gente vai mandar o computador fazer algo e ele vai executar para a gente. Uma linguagem objetiva, por exemplo, a gente não diz para o computador o que ele faz, a gente vai dizer para ele como ele vai fazer, tá? É um outro paradigma de programação, é outro tipo de linguagem. Enfim, shell é uma linguagem imperativa e a gente vai ter que trabalhar com essa mentalidade de dizer para o computador o que a gente quer que seja feito, tá? Então, por que shell script? Isso é uma pergunta que eu ouço muito, tá? Lembrando que o nosso curso de shell script ele é voltado para a área de segurança, tá? Então, por que shell script? Eu te faço uma afirmação, tá? A melhor linguagem é a linguagem que você usa. Ponto. Sempre, em todos os casos. Se você estuda muito de C e você é muito bom com C, C é a melhor linguagem, tá? Se você é bom em Python, Python é a melhor linguagem, tá? Eu sou bom em Shell, eu estudo muito Shell, é a linguagem que eu me identifico e é a linguagem que eu consigo produzir muito. Então, pra mim, ela é a melhor linguagem, porque é a linguagem que eu utilizo, tá? E eu vou estar tentando nesse curso mostrar pra vocês por que eu tenho esse pensamento sobre Shell. Ela ser uma ótima linguagem, tá? Não tem como comparar uma linguagem com outra, mas eu vou te mostrar o meu ponto de vista em relação ao Shell. Agora eu quero salientar aqui algumas coisas, tá? A primeira delas é disponibilidade. Isso é uma coisa do ambiente Linux que você sempre vai ter com Shell Script, tá? Como o Shell Script é a linguagem do próprio sistema Linux, da própria linha de comando Linux, se você tem um sistema Linux, você tem como executar Shell Script, sempre, em todos os casos, tá? É uma regra isso. Se é Linux, dá para executar Shell Script. Ponto. Isso não acontece com o Python, por exemplo. Você pode ter um sistema Linux. Se ele não tiver o Python instalado, o que não é comum, tá? Mas acontece, você não vai poder executar um código em Python. Se você não tiver um compilador de C, você não pode executar o código em C, tá? Isso não acontece com Shell Script. Então, disponibilidade. É um sistema Linux, dá para usar Shell Script. Ponto. Objetividade, tá? A linguagem Shell Script ela é muito objetiva, tá? A gente diz para ela exatamente o que a gente quer, ela nos entrega exatamente esse resultado, tá? Isso acontece, é claro, com outras linguagens, mas eu digo que ela é muito objetiva porque ela não é enrolada, tá? Ela não é, digamos assim, cheia de frescuras, ela realmente é objetiva. Isso vocês vão entender melhor no decorrer das aulas durante o curso, tá? Conforme vocês forem aprendendo a linguagem. E fora da caixa, isso é o que me chama muita atenção em Shell, tá? Ela funciona de uma maneira muito diferente de qualquer outra linguagem. Ela faz coisas inimagináveis, ok? Isso vocês também vão ver só no decorrer do curso. Mas ela é muito diferente de qualquer outra linguagem de programação, tá? E esse conjunto, essas três coisas, principalmente ela ser fora da caixa, ligado à criatividade de quem está utilizando essa linguagem, confere a ela um grande poder, tá? Shell é uma linguagem muito poderosa. Você pode fazer praticamente qualquer coisa com ela. Depende muito da sua criatividade, porque a possibilidade de fazer ela te dá, tá? Então eu vou voltar aqui para o meu ambiente Linux e eu quero te mostrar um pouco disso. Eu vou começar te mostrando o que é um shell script, tá? Como se cria um shell script. Então, digamos assim, eu sou um administrador de sistema e todo dia que eu me conecto no meu sistema, eu executo alguns comandos, tá? Para verificar algumas coisas. Então, o primeiro comando que eu executo é o seguinte, é um ls, para ver o que tem na minha pasta atual, certo? O segundo comando que eu dou é sempre um pwd, é para me ver em qual pasta eu estou atualmente, tá? Qual é o meu diretório atual. E depois eu sempre executo o name, tá? Para me dar algumas informações do meu computador. E por último, eu sempre executo um users para ver quais usuários estão logados, tá? Para ver se não tem ninguém dentro do meu sistema que não devia estar ali. Então é simples.
sempre que eu conecto no meu sistema, eu executo esses 4 comandos. Agora, eu posso muito facilmente criar um script que vai executar esses 4 comandos para mim, nessa ordem, sem que eu precise digitar eles um por um. Isso facilita muito a minha vida, tá? Então, como eu faço isso? Eu começo criando um arquivo, tá? Vou criar um arquivo chamado script.sh, tá? Olha só, ele está criado aqui. Meu comando ls, que me mostra o que tem na minha pasta, já me mostrou que ele foi criado. Então agora eu vou estar editando ele, tá? Essa primeira linha eu vou explicar melhor logo na segunda aula, mas ela é padrão em todo shell script, tá? Todo shell script começa com essa linha. E aqui eu vou estar colocando os mesmos comandos que eu sempre executo, tá? ls. Eu vou colocar o comando echo para pular uma linha em branco, tá? Só para que a saída dos comandos estejam separadas uma da outra, para facilitar a minha legibilidade. Um pwd, que era o segundo comando para ver minha pasta atual. O name, que me mostra algumas informações do meu computador. E o comando users, tá? Então esses 4 comandos eu uso sempre, todos os dias. Eu vou salvar o meu script, tá? O próximo passo é eu dar uma permissão de execução para ele. Eu vou dizer ao meu sistema que eu posso executar esse script, tá? Eu tenho permissão para isso. Então, chmod mais x, que é a permissão de execução, script, que é o meu script. Olha só, tu pode ver que a cor dele no comando ls, que me diz o que tem na minha pasta, mudou para verde, porque agora ele é um arquivo executável, tá? Ele passa a ser um programa do meu sistema. Então, toda vez que eu quiser executar esses comandos, eu só vou dar um ./script. Ele vai me executar os 4 comandos que eu executei anteriormente, tá? Sem que eu precise digitar eles um por um. Então, isso é um script. Tudo que você faz aqui na sua shell, na sua linha de comandos normalmente, você pode salvar em um arquivo, e toda vez que você executar esse arquivo, isso vai ser feito na mesma ordem que você salvou no arquivo, tá? Então facilita muito, ok? Esse é o princípio de um shell script. Agora, o poder da linguagem e o fato dela ser muito objetiva, eu vou te mostrar da seguinte maneira. Eu entrei aqui, tá, no Google e eu fiz uma pesquisa rápida. Eu pesquisei um código que me mostrasse os fatoriais de 1 a 10, tá? Então eu cheguei nessa página aqui, ó. Deixa eu voltar para a pesquisa. Eu pesquisei por fatorial de 0 a 10. Eu cheguei nessa página que tem um pequeno código em Java, tá? O que esse código faz? Ele me mostra os fatoriais de 0 a 10. Esse código tem 16 linhas, ok? Então precisa de 16 linhas em Java para obter esse resultado. E agora eu vou te fazer o mesmo código em Shell Script. E a gente vai comparar o tamanho e a eficiência do código, ok? Então vamos lá. Eu não espero que você compreenda ainda, tá? Esse código que eu vou fazer. E eu sei que à primeira vista pode parecer um pouco estranho, um pouco confuso. Mas não precisa ter medo da linguagem Shell, tá? Ela é uma linguagem muito simples quando você entende o funcionamento dela, tá? Então vamos fazer esse código. Lembrando, não se assuste com a linguagem, tá? Ela não é tão complicada quanto parece. Deixa eu dar uma revisadinha no código rápido aqui. Beleza. Então, tá aqui o meu código, tá? Tem uma linha o meu código, como tu pode ver. E eu executei ele aqui, e tu viu, eu dei Enter e ele não me retornou resultado nenhum, tá? Porque eu salvei esse código na memória. Então eu posso estar chamando esse código, eu chamei esse código de f, tá? Eu criei uma função chamada f. Então eu posso estar executando ele, chamando f e passando o argumento que eu quero, tá? Então os fatoriais de 1 a 10 eu posso obter chamando o código assim, tá? Então olha só, em Java eu tenho 16 linhas, eu consigo ver o fatorial de 1 a 10. Em Shell eu tenho
uma linha, e ela nem é tão grande assim. Eu consigo obter o fatorial de 1 a 10, tá? Então são 15 linhas a menos para obter o mesmo resultado. É uma linguagem altamente objetiva. E se tu acha que isso é pouco de diferença, eu vou te mostrar o seguinte. Eu posso pegar tranquilamente os 30 primeiros fatoriais, tá? Eu só precisei modificar um número aqui, certo? Essa linguagem em Java, esse código específico, ele não é dinâmico. Então se eu quiser modificar, eu vou ter que mudar o meu código e tá compilando ele novamente, tá? Executando ele novamente para obter o fatorial até 30. Aqui em Shell não, é dinâmico, tá? Aqui eu tenho fatorial até 30, e aqui na hora de chamar o código eu posso definir até 10, eu posso definir até 15. E muito mais que isso, tá? Isso é muito pouco do que eu posso fazer. Eu posso, por exemplo, pegar o fatorial até 30 só dos números pares, veja só. Eu separei só os números pares aqui. Eu não precisei modificar meu código. Uma linha de código eu consegui pegar o fatorial só dos números pares. Eu não consigo fazer isso com esse código em Java. Eu teria que modificar o meu código, tá? Teria que adicionar ali pelo menos mais umas 3 linhas de código. Se eu quiser pegar os fatoriais ímpares, tranquilo, olha só. Só os fatoriais ímpares. Eu fiz uma mudança na hora de chamar o meu código. O meu código permanece o mesmo. E ele só tem uma linha. Então eu acho que você tem que concordar comigo. É uma linguagem muito poderosa e muito objetiva, tá? Agora, por que, que o Shell consegue fazer isso com tão pouco código e o Java precisa de um código tão grande? O funcionamento desse script ele é muito fora do padrão, tá? Eu vou te explicar isso na próxima aula. Tu vai ver que esse código ele funciona de maneira totalmente diferente do código em Java. É por isso que eu tenho tanto poder assim, tá? E sim, eu poderia fazer o mesmo código com a mesma função até menor, metade desse tamanho. Dá pra fazer. Mas enfim, eu vou deixar isso para a próxima aula. É muita informação para uma aula só. E até isso, a próxima aula que eu garanto para vocês que vai ser prática, tá? A gente vai pegar pesado, mão na massa. A gente vai ver o nosso ambiente, vai configurar ele. Eu vou passar para vocês alguns editores e a gente já vai fazer o nosso primeiro script. Até mais.